Olá, pessoal! Então, nós vamos continuar a nossa aulinha de figuras de linguagem. No bloco anterior, o que nós vimos? As figuras de palavras, que são também chamadas de tropos. Por que a gente estuda as figuras de palavras? Porque a mudança está apenas no âmbito das palavras, como o próprio nome já diz, de mudanças de sentido e tal. Agora, neste bloco, o que nós vamos ver? As figuras de sintaxe, que são também chamadas de figuras de construção. Professora, mas é preciso que eu memorize essas coisas, figuras de palavras, figuras de sintaxe? Não, não é. Na verdade, quando a banca te cobra isso, ela te cobra apenas a figura em si. O que esses examinadores andam fazendo nas provas de concurso para nossa sorte? Eles não privilegiam memorização de nomenclaturas. Na verdade, o que eles nos cobram são os fenômenos. Obviamente, a minha obrigação é te explicar de forma detalhada de que maneira essas figuras de linguagem se instalam nas nossas vidas. Mas você não precisa ter essa preocupação, eu só quero que você entenda de fato. As figuras de palavras têm mudanças de sentido no âmbito das palavras, as figuras de sintaxe no âmbito das orações e das estruturas textuais e depois a gente vai ver as figuras de pensamento, né? Aí o que acontece? As figuras de sintaxe, como eu te falei, elas vão acontecer mudanças no âmbito das frases e sempre privilegiando o sentido. O que a professora te disse agora há pouco? Que tudo o que nós fazemos na língua tem como objetivo deixar a mensagem mais clara ou dar ênfase na mensagem para o leitor. No caso das figuras de linguagem, por que elas são chamadas de recursos estilísticos? Porque a estilística se preocupa com os floreios, com os enfeites que nós fazemos nas mensagens. Pois aqui está. Nós vamos ver então as figuras de sintaxe e sempre olhando pelo lado do sentido, da intenção do autor, da expressividade que essas figuras atribuem ao texto. Vamos então começar o nosso estudo. Aí estão elas, ó. Figuras de sintaxe, ou seja, figuras de construção, né? De construção frasal, de construção textual. Consistem em uma modificação, às vezes brusca, que é feita na estrutura da oração, por meio de uma inversão, uma repetição ou uma omissão de termos. Então, observe, você pode fazer uma inversão brusca, você pode fazer uma repetição de termos e às vezes omitir. Isso, obviamente, tem a intenção de tirar o leitor ou o interlocutor da zona de conforto e garantir maior expressividade ao texto. Por isso que eu coloquei, ó. Assim, a lógica da frase é substituída pela maior expressividade ocasionada por essa mudança. Sempre lembrando que elas não obedecem normalmente às regras gramaticais, né? Essas mudanças. Aí olha o que a professora colocou para você, muito importante. Como tem por objetivo destacar a expressividade e a subjetividade do autor ou interlocutor, as figuras de sintaxe se encontram muito presentes na linguagem literária, na publicitária e na linguagem cotidiana de modo geral. O que isso significa? Que elas não necessariamente obedecem às regras gramaticais. Mas as bancas hoje, como eu já te falei, andam cobrando isso como adequado a esses tipos de discurso. Olha, adequado ao discurso literário, ao discurso publicitário e ao discurso informal do dia a dia. Vamos começar com a nossa primeira figura, o pleonasmo, que ele pode ser estilístico. Olha só o que nós temos de ver aqui. Pleonasmo pode ser estilístico quando ele vem para bem. E neste caso a banca chama de recurso. Ele vem para bem para enfeitar o texto, para florear o texto. Agora eu vou te chamar a atenção para este aqui, ó, pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso constitui erro. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do pleonasmo estilístico.
é uma figura de linguagem gramatical criada por meio da repetição, olha só, da repetição na fala ou na escrita de ideias ou palavras de mesmo sentido, com o objetivo de realçá-las, de torná-las mais expressivas. Olha só os exemplos que eu tenho para você. E rir meu riso e derramar meu pranto, né? Que é um verso de um poema de Vinícius de Moraes. Rir meu riso é uma repetição pleonástica, é uma construção pleonástica, porque rir só pode ser um riso. Aí nós temos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Linda música do compositor Cartola, né? E quem sabe sonhavas meus sonhos. Ora, observe, só é possível sonhar um sonho, mas neste caso a função aí é estilística, é de realce. Isso eu vi com meus próprios olhos. Isso é uma frase popular. Eu vou aproveitar e chamar a câmera aqui para mim para poder te explicar isso direito. Nós brasileiros somos um povo, de certa forma, muito exagerado. Nós adoramos florear as coisas. Às vezes em sala eu até lembro aos meus alunos, eu digo, quando nós caímos de uma escada, dificilmente nós contamos aos amigos que caímos de uma escada, porque cair de uma escada não tem o menor glamour. Como é que a gente normalmente diz? Nossa, ontem eu rolei escada abaixo. Ora, rolar escada abaixo, isso é um pleonasmo, porque não é possível que você role escada acima. Mas rolar escada abaixo é um acréscimo da ênfase, não é? Isso significa o quê? Que quando eu digo que eu rolei escada abaixo, eu levei um baita tombo. É essa expressão que eu coloquei para você aqui do vi com os meus próprios olhos. Quando brasileiros dizemos, olha, eu vi com os meus próprios olhos, o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo dizer, eu vi mesmo, eu não estou inventando. Então, o que você vai observar? Que o pleonasmo estilístico diferente do pleonasmo vicioso, que é exatamente aquele que não acrescenta absolutamente nada, ou seja, que está vazio de sentido. E é preciso que você lembre sempre, o pleonasmo estilístico, ele pode ser considerado como adequado nas provas, já o pleonasmo vicioso sempre será considerado erro. Eu vou te dar um exemplo de uma banca cujos examinadores são linguistas e que valorizam muito esses floreios, que é a banca CESP. O CESP adora cobrar esses pleonasmos em prova, sempre diz que são adequados, porque isso é uma particularidade dos brasileiros. Na prova do Bacen, eu me lembro bem do Banco Central, o autor usou a seguinte construção: isso depende de como os bancos relacionam-se em suas operações de crédito. Isso depende de como os bancos relacionam-se em suas operações de crédito. O CESP pôs assim: para reforçar a ideia da reciprocidade contida no pronome se, é possível inserir após a expressão relacionam-se a expressão uns com os outros. E neste caso a banca CESP dá como certo. Por que ele dá como certo? Porque ele considera isso como um pleonasmo estilístico. Isso é algo que valoriza a mensagem, coisa que para outras provas, para outros examinadores, talvez até fosse considerada inadequada ou errada. Por quê? Porque o sujeito que tem um pensamento muito formatado pela gramática normativa, ele vê isso como um pleonasmo vicioso, já que relacionar-se só pode ser uns com os outros. Mas neste caso, o que a banca pôs? Para reforçar a ideia. Se a banca fala em reforçar a ideia é o pleonasmo estilístico. Vamos voltar então para o nosso materialzinho. Você viu aí os exemplos do pleonasmo estilístico? Agora a professora vai colocar aí para você, o cuidado que você deve tomar. O pleonasmo torna-se vicioso quando a repetição for considerada desnecessária ou quando a redundância não trouxer reforço algum à ideia. Como exemplo, nós temos as construções descer para baixo, sair para fora, subir para cima, fato real,
Temos também hemorragia de sangue, elo de ligação, essas coisas que a gente repete aí quase que sem perceber que são repetições viciosas, né? Eu sempre alerto aos meus alunos, câmera para mim, por favor. Eu sempre alerto aos meus alunos o seguinte, fato, por exemplo, às vezes você vê até nos filmes famosos aí, este filme é baseado em fatos reais. Fato só se considera como tal se for real, porque se ele não for real, ele é um mero boato. Então, fato real é uma redundância. No âmbito do concurso público, quando a gente ouve falar em erário público, ora, o erário só pode ser público, né? Então, são essas redundâncias que são consideradas viciosas pelo fato de elas não acrescentarem absolutamente nada à expressão. Então, tome cuidado, o que a professora está te dizendo? Que nós podemos ter um pleonasmo estilístico, ele é um recurso estilístico usado para valorizar a mensagem. E podemos ter na contramão o pleonasmo vicioso, que será dado por quaisquer bancas examinadoras como erro, justamente pelo fato de que é um pleonasmo que cai no vazio, ok? Voltemos então para o nosso materialzinho. Agora vamos falar da silepse. Silepse ocorre quando efetuamos a concordância, não com os termos expressos na oração, mas sim, a concordância é feita com a ideia associada em nossa mente ou com os termos que estão apenas subentendidos. Por isso que a gente fala que a silepse é uma concordância ideológica. Olha só, como a silepse não obedece às regras de concordância gramatical, o que se estabelece então é uma concordância meramente ideológica. Nós temos 3 tipos de silepse, né? Que são a silepse de gênero, a silepse de pessoa e a silepse de número. Vamos então falar sobre a silepse de gênero. Ocorre quando há uma discordância gramatical entre os gêneros dos artigos, dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes. Então, a concordância se faz com a ideia que o termo comporta. Observe aqui, a criança nasceu, era magnífico. Observe que magnífico não concorda com o substantivo criança. Magnífico concorda com o gênero. Essa criança que nasceu provavelmente era do gênero masculino. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Texto de Olavo Bilac, né? Verso de um poema de Olavo Bilac. Sobre a triste ouro preto. Ora, por que ele diz a triste? Porque a concordância está sendo feita aqui com cidade. Cidade. Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito. Quando a gente é novo, olha só, frase de João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, sexo masculino, ele faz a concordância com o gênero masculino. Agora vamos ver aqui a silepse de pessoa. De pessoa, gramatical. Ocorre silepse quando o professor esqueceu, professora. Vamos colocar isso aqui, quando a discordância entre o sujeito e a pessoa verbal, a pessoa do discurso. Normalmente, o emissor se inclui num sujeito da terceira pessoa do plural, eles, fazendo a flexão verbal na primeira pessoa do plural, que é nós. Ou seja, o verbo não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está inscrita nesse sujeito. Observe aí o trecho da Raquel de Queiroz. Todos os sertanejos somos assim. Ora, deveria ser todos os sertanejos são, mas como a Raquel de Queiroz se inclui na categoria de sertanejos, ela faz a concordância com nós. Todos nós sertanejos somos assim. Agora veja Machado de Assis. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos.
que você tem aqui? Ele deveria escrever: dizem que os cariocas são pouco dados. Pouco dados. Pouco dados. Agora, por que ele faz a concordância com somos? Porque ele se inclui na categoria de cariocas. Agora vamos ver a silepse de número. Olha só, ela ocorre quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade. Essa, pessoal, é a que nós mais fazemos na vida. Silepse de número, quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade. Havendo uma discordância gramatical entre o sujeito e o verbo das orações que estão mais distantes desse sujeito. Neste caso, o verbo concorda, olha só, o verbo concorda com a ideia que nele está contida. Observe. O casal sabe que gente pressupõe um grupo de pessoas, então daí ele fazer a concordância do verbo no plural. Pois muito bem, essa silepse de número, como eu te falei, é a mais usada por nós. Câmera aqui para mim, por favor. Muito cuidado, viu, pessoal? Muito cuidado pelo seguinte, essa silepse, ela não obedece às regras gramaticais. Então, ela fica muito bonitinha, muito perfeitinha quando nós trabalhamos com textos literários, com textos publicitários para chamar a atenção para a mensagem. Mas você, construindo uma redação, por exemplo, jamais vai poder usar uma silepse, jamais vai poder fazer uma concordância ideológica, porque o examinador vai te apenar por isso. Então, muito cuidado, a silepse, ela é considerada figura de linguagem, floreio, enfeite, que não obedece às normas gramaticais, ok? Vamos então continuar aqui. Aí, o que nós temos? O hipérbato. Olha só, hiper, muito. O que é o hipérbato? Caracteriza-se pela inversão brusca, daí ser muito, daí ser o excesso. Caracteriza-se pela inversão da ordem natural e direta dos termos da oração, ou da ordem natural das orações no período, e é empregado o hipérbato deliberadamente com o fito de obter determinado efeito estilístico. Olha só, ao ódio venceu o amor. O que você teria na ordem direta? O amor venceu ao ódio, né? Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, né? Um verso de Luiz Vaz de Camões. Olha só, os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. O que ele deveria dizer? Eu sempre vi os bons passar no mundo graves tormentos, ou passar graves tormentos no mundo. Aí nós temos um texto, um verso de Drummond, ó. Passeiam à tarde as belas na avenida. O que deveria dizer? As belas passeiam na avenida à tarde. E aí nós temos Rubem Braga, que fofinho, olha só. Passarinho, desisti de ter. Desisti de ter passarinho. E o caso mais famoso de hipérbato, que é exatamente a letra do hino nacional brasileiro, essa maravilhosa, fantástica, lírica letra do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ora, qual é a ordem direta disso?
As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram de um povo heróico, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Eu vou tirar esse acento indicativo de crase aqui, porque ele não existe, minha gente. Correto aqui é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então, qual é o sujeito? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Muito bem. Olha a observação que a professora está colocando para você. O hipérbato é um dos artifícios mais usados pelos poetas, com o intuito de trazer maior desenvoltura à língua no que tange a ritmo. Observe que é no que tange a ritmo e não no que tange a compreensão, tá? Então, é maior desenvoltura à língua no que tange a ritmo, melodia, sonoridade ou até para criar ambiguidades originais capazes de marcar um estilo. Hoje, nós brasileiros nem usamos muito o hipérbato porque as nossas construções gramaticais já não são mais tão rebuscadas. E você há de observar aqui que o hipérbato ele existe quando as construções gramaticais são muito rebuscadas. Nós brasileiros quase não fazemos isso mais, né? Muito bem, agora vamos falar do polissíndeto. Primeira coisa, vamos desvendar o significado dessa palavra. O que significa o prefixo grego poli? Vários. O que quer dizer síndeto? Síndeto é um radical grego que significa elemento de ligação, elemento de coesão. Então, o que é o polissíndeto? É uma figura que consiste no uso excessivo e repetitivo de conjunções entre palavras e entre orações, tanto na linguagem escrita como falada. Eu venho realçando sempre para vocês que nós usamos muito essas figuras de linguagem no nosso dia a dia, ou seja, na linguagem oral, falada. E as conjunções mais frequentemente repetidas são as conjunções coordenativas e, nem, ou. Então veja aí os exemplos que eu trouxe para você. Primeiro, um verso de Olavo Bilac. Suspira e chora e geme e sofre e sua. Depois você tem aí, ó, Alberto de Oliveira. Mãe gentil, mas cruel, mas traiçoeira. De novo nós temos Olavo Bilac. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba, e se espedaça e morre. Observação. Apesar de ser utilizado com o recurso de aumentar a expressividade da mensagem por meio da ideia de acréscimo, sucessão e continuidade, então olha só, a ideia acréscimo, sucessão, continuidade. O polissíndeto deixa o texto mais lento e mais solene, né? Mais culto. Tanto que numa redação, por exemplo, o que se aconselha é exatamente fazer a elipse desses elementos. Muito bem, agora vamos ver o contrário do polissíndeto, que é o assíndeto. O que significa o prefixozinho grego a? Ausência, ausência. Pois muito bem. Então, o que significa o assíndeto? Ausência de síndeto, ausência de elemento de ligação, só que intencional, é óbvio. É uma figura que consiste na omissão reiterada de conjunções entre as orações. Vamos de novo? É uma figura que consiste na omissão reiterada de conjunções entre as orações. E a conjunção mais omitida é a coordenativa, obviamente, a qual é normalmente substituída por vírgulas ou por algum outro sinal de pontuação.
Professora, mas por que a conjunção coordenativa? Porque quando você omite a conjunção coordenativa, você não prejudica a coerência, o sentido do texto. Assim, o uso deste recurso resulta na construção de orações coordenadas assindéticas. Observe aí os exemplos. Vim, vi, venci, que é a frase mais famosa do imperador Júlio César. Vim, vi e venci. Depois você tem um texto de Olavo Bilac. O homem há de morrer como viveu, sozinho, sem ar e sem luz e sem Deus e sem fé e sem pão e sem lar. Tua raça quer partir e guerrear e sofrer e vencer e voltar. Olha só a omissão do síndeto, desta vez pelo trecho da Cecília Meirelles, maravilhosa Cecília Meirelles. Vamos lá, observação. Ao mesmo tempo em que destaca a expressividade da mensagem, o assíndeto possibilita a criação de um texto dinâmico, conciso e, acima de tudo, energético. Energético, professora? Sim, veja o discurso de Júlio César. Vim, vi, venci. Vim, vi, venci. Observe Olavo Bilac. Sem ar, sem luz, sem Deus, sem fé, sem pão, sem lar. Então, entre o polissíndeto e o assíndeto, o que você percebeu que é o melhor? O assíndeto, obviamente, né? É o recurso mais adequado ao texto, que deixa o texto mais dinâmico. Agora, falemos da anáfora, ó. Aná quer dizer relativo ao anterior. Então, a anáfora, que algumas bancas podem chamar de epanáfora, mas quase não chamam mais. Normalmente a gente fala apenas em anáfora. Consiste na repetição de palavra. Tem muita coisa sobrando aqui, professora. Consiste na repetição de palavra ou expressões no início de orações ou de versos consecutivos. É muito usada em quadrinhos, em letras de música e na literatura em geral, especialmente na poesia, com o propósito de realçar a mensagem pela ênfase que é dada aos sentidos dos termos repetidos. Observe que o tempo todo nós estamos reforçando aqui, ó, que esses recursos são usados sempre para dar ênfase, realçar a mensagem, a expressividade do texto. Então, olha os exemplos que a professora trouxe para você. Gonzaguinha, ó, o que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados. Observe a repetição do pronome que. Aí depois você tem o Neo Bandeira, olha que singelo. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Textos poéticos, lógico, né? Aí, agora você tem o clássico dos clássicos, Tom Jobim, né? Com Águas de Março. Olha que coisa linda. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Olha só que bacana isso. Agora, a professora colocou aqui para você, ó, atenção! A anáfora constitui também um recurso sintático e coesivo cobradíssimo nas provas de concurso, por meio do qual um termo faz referência a uma informação previamente mencionada, ou seja, usado para retomar e substituir outros termos e assim evitar repetição. Por isso que ele é considerado elemento coesivo. Evita repetição, né? Evita repetição. Pois muito bem, aí você tem, ó, Tício comprou uma fazenda em Minas Gerais. Ele pretende criar ali um santuário ecológico. Ele quem? O Tício. Isso aqui é um elemento anafórico. Pois muito bem.
aqui nós encerramos esta parte e ficou para vermos as figuras de pensamento. O que você observou neste bloco aqui? Que essas figuras de linguagem, como recursos estilísticos que são, não obedecem às regras gramaticais e aparecem com uma frequência impressionante nos discursos literário e publicitário, não é? Porque nos textos mais sérios não é o ideal que se utilize. E o que eu te disse também, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida cotidiana, porque brasileiros quase que nos comunicamos somente por figuras de linguagem. Eu te aguardo no próximo bloco para vermos as figuras de pensamento.